Quero reler com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 25. Quero que os irmãos, se puderem, mantenham suas Bíblias abertas aí, para lermos o versículo de número 21 do capítulo 25 do livro de Gênesis. O tema da festa trata sobre oração, orai sem cessar. E hoje nós estaremos falando sobre o jovem que ora. E aqui, quando o pastor Moisés falou comigo sobre o tema, eu comecei a meditar, pensar, e veio muito forte no meu coração esta palavra aqui sobre Isaac. E no versículo 21 diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre Isaac. Com certeza sim, estamos vendo aqui muitos irmãos conhecidos nossos. O Mike está por aqui com sua esposa. Você já, com certeza, já leu sobre Isaac. Às vezes nós não conhecemos muito da vida de Isaac, porque ele ficou apertado entre os dois outros patriarcas. Sempre se fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão nós conhecemos bem. A gente lê muito sobre Abraão, sobre as coisas que Deus fez, sobre o seu chamado, sobre a sua família, sobre a bênção que chegou até nós pela fidelidade e fé de Abraão. E Jacó também nós falamos muito, que toda a descendência de Jacó construiu a história de uma nação, e esta nação de Israel é bem conhecida de todos os irmãos, a história de Jacó, a descendência de Jacó, mas Isaac ficou um pouco espremido. Mas para quem gosta de ler o livro de Gênesis, vai ver lá a história de Isaac. Mas eu queria só relembrar os irmãos. Isaac foi aquele filho de Abraão, um filho que foi prometido por Deus para Abraão, um filho que é conhecido como filho da promessa, porque Abraão tinha uma mulher que não podia ter filhos. E ela, por muitos anos, conviveu com Abraão e nunca conseguiu engravidar. Mas um dia Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, você será pai de muitas nações. E Deus deu uma promessa para Abraão, e essa promessa foi Isaac, que seria filho. Abraão até tentou dar uma ajuda para Deus, produzindo Ismael. Mas nunca é bom, irmão, quando nós queremos ajudar Deus. Deus tem o seu momento, a sua hora e a sua forma. Quando a gente passa na frente, a gente gera muitas vezes o Ismael, e ao invés de trazer paz, traz conflitos. Mas então Isaac era esta figura. Dizem, quem gosta de estudar o tempo bíblico, a história bíblica, que Isaac nasceu por volta do ano 1896 a.C., bastante tempo antes de Cristo. E ele nasceu numa região ali onde hoje é Israel, que os irmãos já devem ter visto no mapa de Israel. Israel é uma terra um pouco estreita, e ela tem uma área baixa que se dá no mar Mediterrâneo, e outra área baixa que dá para o Rio Jordão, para o Mar Morto. E no meio fica uma grande cordilheira de montanhas que vai quase que de norte ao sul de Israel. E Abraão, essa história toda de Abraão, ela basicamente acontece ali próximo de onde hoje é Jerusalém, que foi também onde ele foi sacrificar Isaac, ali nas redondezas de Jerusalém, num monte ali perto que ficou conhecido como Monte Moriá. E a história diz que o templo foi construído sobre a pedra que Isaac teria sido colocado. A história, descendo um pouco mais, se você descer para o sentido do sul,
Você vai a 20 e poucos quilômetros de Jerusalém, você encontra a cidade de Hebrom. E Hebrom era onde existiam os carvalhais de Mamre, ou de Manré, como alguém gosta de dizer, onde Abraão morou muito tempo. E quando a coisa apertava, Abraão corria e descia uns 40 quilômetros para a cidade de Gerar, no sentido do mar Mediterrâneo, por uma terra onde habitavam os filisteus, governados por aquele homem, ou por vários reis que eram intitulados de Abimeleque. E ali, depois de um tempo, ele voltava, e ele teve algumas peregrinações, e ali naquela região foi que ocorreu a história de Isaac, e Isaac nasceu. E se nós vimos dentro da história de Isaac, você vai ver que ele era um jovem que nasceu dentro de uma família nômade, vivia de um lado para o outro. Era uma família única que naquela região servia ao Deus eterno. Ninguém mais ali servia a Deus. Eram todos povos cananeus, alguns povos pagãos que estavam ali ao redor deles. E ele e a sua família serviam ao Deus vivo. E nós vemos na história de Isaac esse momento em que ele ora pela sua esposa. Isaac, ele tem uma história muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, porque eu vejo na história de Isaac a história de um jovem que ora. A história de Isaac é a história de um jovem que ora. E se os irmãos forem ver bem, a história de Isaac começa, nós podemos identificar na história de Isaac um primeiro detalhe muito interessante, e eu posso dizer a vocês que o jovem que ora é aquele jovem que aprende a adorar a Deus e a cultuar a Deus. Se você vai olhar a história de Isaac, você começa a ver quando Abraão, Isaac nasce de uma promessa, e o nome dele significa riso, porque tanto Abraão quanto Sara, a mãe, quando receberam a palavra de Deus que ele iria nascer, riram dentro do seu próprio coração, porque não julgavam possível, já que ele era muito velho. Isaac, quando nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Então ele veio por um milagre de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção na vida daquele jovem, e eu acho que os irmãos vão concordar comigo, que a grosso modo nós aprendemos as coisas de 3 formas, a grosso modo. A primeira delas é pelo exemplo. Quando nós vemos alguém fazer, repetidas vezes, nós queremos fazer igual ou tendemos a fazer igual. Isso é tão forte na sociedade que o homem chega a ser produto do meio. Se eu me junto com boas pessoas, eu tenho a tendência a seguir o exemplo delas. Se eu me junto com quem ora, eu me torno alguém de oração. Se eu me junto com quem faz coisas ruins, eu também tenho uma tendência a seguir aquele exemplo. Uma outra forma como as pessoas aprendem, além do exemplo, é o ensino, a instrução. E é por isso que nós demandamos tanto tempo na casa do Senhor com eventos como este, para que nós sejamos mutuamente instruídos e edificados e possamos crescer até chegar, como Paulo diz, à estatura do varão perfeito. Por isso nós damos tanta importância para as palestras das famílias e das crianças, porque nós sabemos que o ensino é uma forma de eu aprender. Também eu posso aprender por uma revelação, por uma inspiração. Eu posso até abranger isso de uma forma tal que grandes cientistas costumam descobrir as coisas como no estado, tem uma inspiração ali e descobrem algo que ninguém sabia, que aquilo muda uma situação. Mas para nós que servimos a Deus, uma das maiores fontes de conhecimento é a revelação de Deus para a nossa vida. Essa revelação se fez na sua palavra e hoje se faz no meio da igreja. Pela mensagem pregada, pela mensagem profetizada, pela instrução na escola dominical e nos demais eventos que a igreja faz. Isaac, irmãos, ele desde pequeno,
instruído, ele aprendeu a honrar, temer e servir ao Senhor. Você, quando olha a história de Isaac, no momento em que Abraão seguiu para sacrificá-lo, você vai ver a história. Isaac nasce e se torna aquele filho querido de Abraão. Ismael foi despedido, foi embora. Isaac ficou, porque era nele que se processaria o plano de Deus. Isaac então foi cuidado por Abraão, com muita atenção, com muito carinho, porque Isaac era uma joia valiosa. E Abraão amava muito aquele menino. Mas um dia Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, me entrega o teu filho, sacrifica ele em um monte que eu vou te mostrar. Abraão estava na região de Hebrom, e ele então segue para a região onde hoje é Jerusalém, para os montes de Moriá, e ali ele vai oferecer o seu filho em sacrifício ao Senhor. Mas uma coisa curiosa me mostra o quanto ele já tinha cuidado em ensinar e mostrar o caminho para Isaac. Quem gosta também, como eu falei, gosta de ver as datas bíblicas, alguém diz que Isaac podia ter 8 anos quando foi sacrificado. Outros dizem 20, outros 25, há quem diga até que foi com 37 anos. Mas não importa a idade com que ele foi, eu percebo na reação de Isaac. Se você abrir a Bíblia aí no capítulo 22, voltar um pouquinho, você vai ver que Abraão pega a lenha, pega o fogo, pega a faca, chama os seus servos, chama Isaac e sai de madrugada. E depois de viajar 2 dias, ele chega próximo do local, ele chega ali naquela região e diz para os seus servos: fiquem aqui, que eu vou com o menino adorar. E aí vem o primeiro exemplo de um jovem que estava sendo educado para buscar temer e honrar o Senhor. Abraão coloca sobre ele a lenha. E tendo ele 8 anos, ou tendo ele mais idade, não importa, ele põe a lenha nas costas, porque ele fazia parte do culto e da adoração ao Senhor. E desde pequeno, Isaac foi sendo orientado em como honrar e servir ao Senhor, seja pelo exemplo, seja pela instrução, seja pela revelação. Ele aprendeu a levar a lenha para a presença do Senhor. E me admira que quando eles vão chegando lá, Isaac interpela Abraão. Percebam, irmãos, como ele conhecia as coisas de Deus, como ele era bem instruído. E aí no meio do caminho ele para e diz: meu pai, eu estou vendo, a gente trouxe aqui a lenha, trouxemos o fogo, trouxemos a faca, o cutelo, e o cordeiro está onde? Olha a percepção. Se fosse uma criança, se de fato ele tinha 8 anos, veja a percepção que ele tinha do culto a Deus. Ele já entendia, ele já sabia como era que fazia. Mas se nós pudéssemos ser pais como Abraão foi, que pudéssemos ensinar de forma tão eficiente os nossos filhos a servirem, adorarem ao Senhor e nos dizerem como ele disse: e o cordeiro, pai? E o cordeiro? Se fosse hoje, dizia: aí pai, não vamos orar? Não vamos ler a Bíblia hoje? Não vamos nos reunir? Mas Abraão ensinou desde cedo Isaac a ser o jovem que ora. E ele aprendeu a ser um jovem que ora, porque a instrução pesa na vida de todos nós. Hoje, pastores, irmãos, ministros que estão aqui, os irmãos podem perceber que nós estamos vivendo uma época, como Paulo disse, onde as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não iriam querer parar para ouvir a sã doutrina. E muitos, embora não tenham sido educados no caminho do Senhor, não tiveram a alegria, a felicidade de nascer em um lar evangélico, um lar cristão, se converteram depois, com mais idade, mas muitos, apesar disso, têm recusado a instrução
que tanto pode lhes abençoar e lhes fazer ser um crente como Isaac, um jovem que ora. Muitos têm desprezado. Paulo chegou num lugar que ele elogiou, porque era um lugar que tinha um cuidado de saber como era a instrução correta. Foi uma igreja chamada Bereia, um lugar chamado Bereia. Lá tudo que Paulo falava, alguém consultava a Escritura para ter certeza que o que Paulo estava dizendo estava de acordo. Para não ser levado por todo o vento de doutrina. Hoje nós temos uma tendência a aceitar tudo que é falado, seja na internet. Às vezes as pessoas deixam de estar nos cultos e estão satisfeitas com a alimentação que tem da internet. De alguém de quem não sabem a origem nem a procedência. Mas estão lá, se alimentando e trazendo um monte de bobagens para a sua vida espiritual. Mas com Isaac não foi assim. Ele era instruído pelo pai. Em segundo lugar, você vê na vida de Isaac um jovem que aprendeu a ser submisso a Deus. O jovem que ora é um jovem submisso a Deus e a sua vontade. Se você ver ainda aí no capítulo 22, ainda versículo 9, você vai perceber que quando eles chegam ao lugar do altar, depois de ter carregado a lenha e subido o monte, Abraão simplesmente pega aquele jovem e o amarra. E eu digo aos irmãos que ainda que ele fosse uma criança de 8 anos, mais velho, então seria mais difícil, porque o porte físico seria maior. Mas Isaac era tão temente, Isaac tinha assimilado o temor de Deus, e ele se sujeitou voluntariamente àquele momento, por compreender que ali estava a vontade de Deus, ainda que aquilo lhe custasse o preço da sua própria vida. Você olha Isaac se entregando sem luta, ele se deixou amarrar, ele se deixou colocar sobre o altar, ele entendeu qual era a vontade de Deus, e o jovem que ora precisa compreender qual é a vontade de Deus e ser submisso a ela. Você quer ver o exemplo de um jovem submisso? Paulo. Paulo viveu uma parte da sua vida perseguindo a igreja. E ele conta que tinha muitas vantagens em continuar vivendo a vida dele. Ele era fariseu, tinha uma boa reputação entre os outros fariseus, era um cotado, de repente, até para subir para uma posição no sinédrio judeu, até de repente assumir uma função mais alta de chefia, algo diferenciado. Paulo era um homem que teve acesso à educação, falava grego, falava hebraico. Paulo era um homem letrado, era um homem bem instruído, ele tinha muitas vantagens em permanecer como ele estava e apenas ser um cristão, se agregar à igreja. Mas um dia me chama a atenção que Paulo chega diante do rei Agripa e ele vira para aquele rei em Atos 26, 19 e diz assim: ó rei Agripa, ele narrando o testemunho de vida dele, como Jesus salvou ele, como Jesus apareceu para ele. E Paulo vira para aquele rei e diz: olha rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Larguei tudo para servir ao Senhor, para pregar a palavra, para sair fazendo a vontade de Deus pela ordem que eu recebi. Aleluia. Quantas vezes Paulo narra os açoites que levou. Paulo foi muitas vezes expulso das cidades, até no cesto, irmão. O povo descia Paulo no cesto, nas janelas, para ele não morrer apedrejado. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi mordido, Paulo não tinha um lugar para onde ir, para onde ficar, trabalhava com as próprias mãos para sustentar o ministério. Tudo isso porque ele compreendia a visão, a ordem e a vontade do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que ele era como Isaac, e o jovem que ora é submisso à vontade do Senhor. Procura entender que não é desobediente à visão de Deus para ele. Mas às vezes nós trocamos as coisas de Deus como um dos filhos de Isaac trocou Esaú. Os irmãos conhecem a história? Que ele trocou o direito da primogenitura por um prato de sopa. O
O que pesa ali é o símbolo de um homem que despreza as coisas de Deus e dá mais valor às coisas humanas. Nós não podemos ser como este homem, mas como Isaac, que tinha temor a Deus a ponto de estar completamente alinhado e submisso à vontade do Senhor. O terceiro ponto que nós vimos na vida dele é que era um jovem que sabia esperar na vontade de Deus e preservar a sua vida daquilo que poderia corromper ele mesmo. Você abre Gênesis 24, vai encontrar um relato interessante. Abraão envelhece, Isaac já é adulto, Abraão chama o mordomo da sua casa, Eliezer, e diz: vai até a minha terra, vai à minha parentela, viaja até Arã, e lá tu vai encontrar a família do meu irmão, e eu quero que tu traga uma mulher de lá para casar com meu filho. Não permita que ele case com uma mulher daqui, dentre essas mulheres cananeias e pagãs. Não permita que ele retorne para lá, de jeito nenhum. Abraão fala muito claro no versículo 6, de jeito nenhum faça o meu filho voltar. Abraão queria que Isaac vivesse toda a vontade de Deus. Olha o que me chama a atenção, que Isaac, ele falou isso para o mordomo, mas Isaac era ciente da vontade de Deus para ele. Olha que vantagens que Isaac tinha. Isaac era rico. Os irmãos vão ler lá, e não tinha muito servo, tinha muito gado. Isaac poderia se considerar o playboy daquela época. Isaac seria o que equivale hoje a alguém que podia ter o carrão que quisesse, morar no lugar que quisesse, ter as amizades que quisesse, pagar tudo para todo mundo. Isaac era esta figura no seu tempo. Mas eu percebo que, apesar de ter 40 anos, apesar de ter esta possibilidade, ele podia ter as mulheres cananeias que ele quisesse, mas Isaac nunca esteve envolvido com a prática do erro. Ele optou, mesmo com todas as vantagens, a permanecer fiel a Deus e ao propósito que Deus tinha. Glória a Deus. Ele entendeu a promessa, ele entendeu a visão, ele entendeu o propósito, a vontade de Deus, e ele decidiu permanecer fiel. Ele não se ajuntou nem por pouco tempo com as mulheres de Canaã. Irmãos, isto é um exemplo para o homem que ora. Às vezes nós abrimos mão do plano de Deus, da vontade de Deus, porque queremos viver os prazeres momentâneos que o mundo oferece. Mas observe que Isaac não quis. Ele esperou, ele aguardou, porque sabia do propósito de Deus na vida dele. Mais na frente, no capítulo 26, a gente vê um outro momento, que ele já estava na sua terra, capítulo 26, versículo 2, e ali ocorreu uma grande fome. E Isaac pega suas coisas e migra de Berseba para a região de Gerar, dos filisteus. E a fome era grande lá, e ele já queria descer para o Egito. O Senhor aparece para ele e disse: não vai, fica. E Isaac obedeceu. Ele, mesmo com o risco da fome, com o risco da dificuldade, mas ele obedeceu. O jovem que ora, compreende a vontade de Deus, ele sabe se preservar íntegro e fiel ao Senhor. Glória a Deus. Paulo chega a dizer em Romanos 12, 1 e 2. Irmãos, como diz aqui, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vivam nos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isaac era um jovem que orava e tinha compreensão do propósito de Deus na vida dele. Todos os dias nós somos sendo tentados a abrir mão do que Deus tem para nós, a abrir mão da sua vontade, do seu propósito, para curtir a vida. Mas o jovem que ora entende perfeitamente a vontade do Senhor.
Você continua lendo a história de Isaac e vai ver o quanto Isaac era um jovem que aprendeu a ter comunhão com Deus e a esperar no Senhor. Eu me surpreendo quando leio no capítulo 24, versículo 62. Se você abrir a Bíblia aí, vai ver que Isaac estava perto de um lugar chamado Beer-Lahai-Roi. Se os irmãos lembrarem, Beer-Lahai-Roi era também o lugar onde Agar, serva de Abraão, deixou seu filho para morrer. E ali o Senhor aparece para ela e fala com ela. E aquele lugar ficou conhecido como lugar que Deus vê. E era lá que estava Isaac. Mas vejam o versículo que diz que Isaac estava naquele lugar, morava na terra do Negueb, e ao cair da tarde, percebam o versículo 63, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Isaac saiu para meditar no campo. Eu vejo em Isaac um jovem que ora. Era hábito dele ter um momento da sua vida para buscar o Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para entrar e ligar-se com Deus. E ele escolheu um lugar onde ele sabia que a presença de Deus havia estado. E ali ele vai todas as tardes para meditar, para buscar a face do Senhor. Porque Isaac era um jovem que orava. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã e não damos o tempo devido ao Senhor. Nós não temos rotina na nossa vida para servir a Deus. Nós não temos tempo para orar, para fazer o nosso devocional. Não temos tempo para ler e meditar na palavra. Não temos um tempo reservado. Mas eu quero que o irmão lembre que na Bíblia Sagrada, todos os jovens que oravam, todos os jovens que venceram, eram jovens que tinham uma vida dedicada à presença do Senhor. Você olha para a vida de Daniel e vai encontrar ele orando 3 vezes por dia. Ele orava em frente a uma janela que dava para Jerusalém. No dia que sentenciaram o veredito para que ninguém orasse a Deus nenhum, os homens correram na casa de Daniel porque sabiam que iam encontrar ele lá. Quando entraram, ele estava lá orando ao Senhor. Ele decidiu no coração buscar a Deus e criou uma rotina na sua vida. Muitas vezes nós fracassamos porque não criamos um equilíbrio para buscar ao Senhor. Tem dias que alguém olha e você está buscando a Deus alegre, contente e feliz. 2, 3 dias depois você está lá embaixo, está no mundo, está fazendo as coisas e fica naquele sobe e desce. Irmãos, Deus não nos chamou para esta vida de ora estar na igreja, ora estar no mundo, ora estar em comunhão, ora estar fora da comunhão. Deus nos chamou para viver uma vida equilibrada. Deus nos chamou para buscar a sua face. Tire o seu tempo. Talvez você não possa fazer como Daniel, que ora de manhã, de tarde, de noite, mas faça como Isaac. Saia para meditar e buscar a presença do Senhor, pelo menos uma vez ao dia, porque isto é uma marca do jovem que ora. E eu quero dizer a você, vou antecipar o próximo tópico, que é o jovem que ora, ele vê as vitórias de Deus na sua vida. O jovem que ora, ele contempla as vitórias de Deus na sua vida. Aí você vê aqui 2 detalhes interessantes. Primeiro, quando Isaac vê Rebeca chegar, vindo da viagem com Eliezer que foi buscá-la, Isaac estava no momento de oração. Isaac estava meditando e buscando ao Senhor. Isso me dá uma lição muito grande, irmãos. Tem gente que não sabe esperar na presença de Deus aquilo que Deus tem para lhe entregar. Às vezes o jovem não tem paciência para orar e buscar o Senhor para Deus lhe dar a bênção. E ao invés de estar na presença do Senhor, porque foi na presença do Senhor que Isaac recebeu Rebeca. Foi na presença do Senhor que Rebeca chega para Isaac. Talvez a sua bênção esteja demorando porque você não tem estado na presença do Senhor. E eu quero dizer que estar na presença do Senhor não é só estar na igreja e levantando a mão, e glorificando e adorando. É fazer
quando chegou a bênção da sua vida. Eu não sei quantos dos irmãos, trazendo aqui um pouco para a realidade do casamento, muitas vezes a maior preocupação dos jovens é saber como vai ser esse futuro, como vai ser a vida, quem é a pessoa escolhida. Eu quero dizer para você, faça como Isaac, vá para a presença do Senhor, fique no lugar da presença de Deus, aguardando em oração. Quando menos você esperar, o Senhor chega com a bênção para entregar para você. E as vitórias na vida de Isaac não pararam aí. Rebeca chega, Isaac se casa, e ele descobre que ela não podia ter filhos. Mas Isaac já tinha se tornado um jovem de oração. Isaac já tinha se tornado um homem de oração. Isaac então começa a orar pela sua esposa para que Deus desse a ela a condição de um filho. Por 20 anos ele orou. Nunca desistiu, porque o crente que ora, que busca, ele não desiste. Ele sabe que no momento de Deus, no momento certo, a bênção virá para ele, porque Deus cuida de nós. E ele esperou, e depois de 20 anos o Senhor faz ela engravidar, e com 60 anos ele tem seus 2 filhos que iriam cumprir a promessa do Senhor. E há quem diga que aquele que tem promessa de Deus não morre, mas é aquele que espera com fidelidade e com obediência. Porque quem abre mão da bênção, aquele que fracassa, que sai da presença do Senhor, pode gerar Ismaéis da vida, que vão trazer mais dor de cabeça do que alegria. Por fim, você observa em Gênesis 26:12 o que aconteceu com a vida de Isaac. Isaac foi um jovem que desde cedo plantou no reino de Deus. Desde cedo ele buscava, desde cedo ele tinha comunhão, desde cedo ele orava, desde cedo ele clamava. Veja o que diz o versículo 12 do capítulo 26. Ele foi passar um tempo na terra dos filisteus e ele plantou. E diz aqui no versículo 12 que ele semeou naquela terra e recolheu 100 por 1. Por quê? E diz aí, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma convicção muito forte dentro de mim, irmãos, e posso dizer a vocês que o momento melhor de nós plantarmos é quando nós somos jovens. Quanto mais jovem você plantar no reino de Deus, muito mais você vai ser abençoado como Isaac. Glória a Deus. E isso é uma decisão que você precisa tomar. Você precisa ser como Daniel, propôs no seu coração servir ao Senhor, não se contaminar e continuar em frente. Isaac fez da mesma maneira, e ele manteve a sua fidelidade, se manteve um jovem de oração, e Deus o abençoava. Diz o versículo 13 que ele enriqueceu e continuou prosperando, e depois, pela terceira vez, diz que ele ficou riquíssimo. Riquíssimo. Até os filisteus o invejavam. Isso é resultado de um jovem que ora, de um jovem que colocou em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. O jovem que na hora de escolher entre a vida dissoluta e a vida de espera no Senhor, escolheu a espera. O jovem que ao invés de sair correndo e se rebelar e abrir mão do propósito de Deus, ele escolheu ser submisso para que a vontade de Deus fosse cumprida. O resultado disso na vida dele foi que ele orava, Jesus respondia. Ele orava, a esposa engravidava. Ele plantava e a bênção vinha na plantação dele. Ele foi adquirindo tanto que a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Mas porque a prioridade de Isaac não era a plantação. A prioridade de Isaac nunca foram as outras coisas, sempre foi o Senhor. E quando o Senhor é a nossa prioridade, diz a Bíblia, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E você olha na vida de Isaac, aquele homem que continuou prosperando porque era um jovem de oração. E para finalizar, o jovem que ora, ele é conduzido por Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Se você abrir o capítulo 26 ainda, você vai ver que Isaac precisou morar com os filisteus em Gerar uma época.
E ele começou a ficar tão rico, que ele não tinha mais como ficar com os filisteus. E os filisteus começaram a perseguir Isaac. Porque não era na terra dos filisteus o lugar que Deus o queria. Mas Isaac tinha as falhas dele. E Isaac parece que ficou relaxado, assim, descansou. Porque estava tudo bem para ele ali. Ele estava rico, tinha sua casa, era respeitado, tinha sua família, os filhos estavam crescendo. Mas só que a vontade de Deus para Isaac não era ele gerar. E aí o Senhor começa a mobilizar Isaac para tirar ele daquela situação de comodidade que às vezes nós nos encontramos. Às vezes você serve ao Senhor, busca o Senhor, depois dos anos você começa a ficar assim, parece que nada mais novidade. Você vem para a igreja automaticamente, participa das coisas automaticamente, ministra automaticamente. Eu vou dizer aos irmãos que ontem eu estava num lugar assistindo ao culto e me incomodou no momento do culto. O culto estava acontecendo e no meio do altar, alguns dos líderes passaram o tempo todo conversando durante o culto. E na hora que a oferta estava sendo tirada e os irmãos estavam louvando, alguém sinaliza para uma pessoa na igreja pegar um bolo de revistas e vender para os irmãos na hora daquilo ali. Eu fico pensando, irmão, não sei se eu estou sendo muito radical, conservador, mas muitas vezes nós perdemos a noção da importância e da reverência da presença de Deus, nos tornamos automáticos, nos acomodamos. É mais um culto, é mais uma celebração, é mais uma ministração. Perdemos a essência do jovem que ora. Mas Isaac estava mais ou menos caminhando para isso. Aí o Senhor manda os filisteus encrencarem com um poço. Se os irmãos perceberem a história, Isaac cava 3 poços. O primeiro, ele cava, os filisteus vêm e entulham. Aí Isaac levanta acampamento e vai para mais longe deles, mais para perto da terra de Israel. Mas não chegou a Israel, ele para no meio do caminho, ainda na terra dos filisteus, e para cavar outro poço. Ele queria, olha, quem cava um poço não quer estabelecer residência. E ele então cava o poço e fica lá. Aí o Senhor manda, os filisteus foram lá e entulharam o poço dele de novo, encrencaram com ele de novo. Aí ele tem que levantar acampamento e voltar para Israel. Quando ele volta para Israel, ele cava o poço, ninguém mexe com ele. Aí ele diz, aqui é o lugar onde Deus vai me abençoar. Glória a Deus. Deus é tão bom, irmãos, que às vezes Ele nos mobiliza quando nós não estamos enxergando o lugar onde a bênção precisa estar. Eu acho muito bonito o Salmo 25:12, diz que aquela pessoa que teme ao Senhor, Ele ensina o caminho que deve seguir. E às vezes Deus é misericordioso, porque tem muitos de nós que somos cabeça dura. Antes de Isaac nascer, Abraão morava em Hebron, na região de Hebron, e dali dava para olhar toda a campina do Mar Morto, onde estavam as cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Aí tem a história de Ló. Um detalhe me chama a atenção na história de Ló. Ló era um cidadão tão amante do mundo, que quando os anjos chegaram para buscar Ló e levar ele embora, ele ainda ficou enrolando. E a noite entrou, a madrugada entrou e ele não saiu. Mas por causa de alguém que orava, o Senhor, diz a palavra que o Senhor foi misericordioso, pegou Ló pela mão, a mulher e as filhas, saiu arrastando da cidade, porque ele não queria sair da sua zona de conforto. Mas aquele jovem que ora, muitas vezes você não consegue ter a visão normal das coisas, Deus ainda assim te guia pelo caminho que Ele quer que você esteja. Eu vejo em Isaac um jovem que ora. Eu vejo na vida de Isaac um exemplo para mim. E eu quero desafiar você a ser um homem ou uma mulher como foi Isaac. Que você possa ser visto, lembrado, respeitado como um homem que ora. E saiba e vivencie todas as bênçãos que Deus trará sobre a sua vida quando você se posicionar como alguém de oração. Que Deus abençoe os irmãos e que a graça do Senhor seja com todos para nós sermos como Isaac, em nome de Jesus.